Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Queiroz e eu venho criando conteúdo há algum tempo já sobre parentalidade positiva, criação com afeto, educação sem violência e tenho feito tudo isso através do Paizinho Vírgula. E é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês a convite da Unimed Rio para falar sobre um assunto tão importante nesse Dia dos Pais. Eu sou pai do Dante, de 8 anos, do Gael, de 6 anos, da Maia, de 2 anos e a Cora que tá no forninho. E já há mais de 8 anos eu venho falando sobre isso na internet, fazendo vídeos, textos, podcasts, para falar sobre como enxergar a infância de uma forma mais empática, Então é um prazer estar aqui de novo conversando com vocês sobre tudo isso, porque afinal de contas foi justamente a chegada dos meus filhos, especificamente do Dante, o meu filho mais velho, que virou minha vida de cabeça para baixo e transformou a minha vida de uma forma muito, mas muito surreal. E todo esse meu processo, ele começou bem assim quando o Dante nasceu, Até o nascimento do Dante eu não tinha muito essa preocupação em saber como é que eu ia criar o meu filho. Eu tava mais preocupado com o parto em si, em como ajudar a Anne, minha companheira, a passar por esse processo, da forma mais respeitosa possível. Mas aí quando ele chegou no meu colo pela primeira vez, eu desabei em lágrimas, mas pra mim aquele momento foi muito assim especial, porque foi ali que eu falei assim, eu preciso entender como é que eu vou fazer isso aqui. Porque agora isso aqui é de verdade. Eu não tinha muitas referências com relação a uma criação que tivesse uma proximidade, principalmente com a figura paterna, então eu queria construir uma relação muito diferente daquela que eu tinha como referência, da minha própria história, mas eu não sabia como. E aí foi então que eu comecei a estudar muito, tentar entender como que eu poderia ser um pai que tivesse de fato presente na vida dos meus filhos, que participasse ativamente da criação do meu filho. Não ser apenas um pai que ajuda, aquele pai que troca uma fralda quando a mãe manda ou quando a mãe grita e reclama que você não tá fazendo nada. Eu não queria ser o cara que só dá ordem ou que só provê o alimento na mesa. Eu não queria ser também aquele cara que só grita com os filhos ou que tem aquela posição muito autoritária. Eu queria sim desenvolver uma relação afetiva e próxima com os meus filhos, Então foi nesse processo que eu comecei a entender que eu, enquanto pai, podia desenvolver esse papel de pai cuidador, que não é o pai que ajuda, é um pai que cuida também. É um pai que cria uma relação de vínculo afetivo forte e seguro com o seu filho. E é uma coisa que a gente não fala muito por aí, Os pais não falam sobre isso. E desde então que a minha missão pessoal se tornou divulgar essa forma de criação mais respeitosa e empática. Porque para mim não existe nada mais recompensador do que eu ajudar uma família a mudar a forma como se enxerga a infância. Olhar uma criança como uma criança que é um indivíduo único, que tem suas necessidades, suas emoções, que precisa ser respeitada. Não é algo tão difícil assim de se fazer, é só uma forma de você enxergar diferente a infância e a relação que você quer construir com os seus filhos. Agora, esse papo dá muito pano pra manga, Só que eu quero ir direto ao ponto e dar algumas dicas de algumas reflexões que eu considero serem muito importantes nesse período que a gente tá conversando sobre essa vivência de paternidade. Então vamos lá, primeira pergunta, pra você que é pai aí, tá comemorando o Dia dos Pais, esse momento de tanta celebração e alegria, como que você quer ser lembrado enquanto pai lá na vida adulta do seu filho? Como aquela figura rígida, distante, aquele cara que gritava e impunha as regras, que não tinha muita conversa, que não dava muitos beijos, aquela figura dura, sabe? Que a gente está muito acostumado, inclusive, com relação às nossas próprias histórias, nossas próprias infâncias. Ou talvez você gostaria de ser lembrado como um pai que não é perfeito, de forma alguma, mas que também é afetuoso, que está disponível para aprender, para errar também, mas que está ali para dar carinho, para dar afeto, para ser um porto seguro para o seu próprio filho. Bom, a resposta eu acho que é bem óbvia, Mas vamos tentar entender por que eu estou trazendo essa pergunta aqui, que é tão importante. Porque a gente tem uma referência de paternidade que ela é muito autoritária, que ela é muito impositiva, que é aquele cara que não está se conectando com o filho. E o mais importante dessa conversa toda aqui é a palavra conexão. Por que isso é tão importante? Porque a gente, ao longo do tempo, teve sempre essa visão de que o pai provê, a mãe cria. O pai dá ordem, a mãe acalenta, Por que existe essa disparidade tão grande? E por que a criança não poderia ter também um pai que acalenta, que acolhe, que abraça, que dá afeto, que dá carinho? Então por que a gente não pode mudar a forma como esse pai é visto, como esse pai pode exercer a sua função de pai para esse outro tipo de cuidado, que é um cuidado muito específico e é um cuidado que beneficia todo mundo. Eu não estou falando que isso é bom só para criança, não. Também é ótimo para essa mãe que vai ficar menos sobrecarregada com essas cargas que existem na criação dos filhos, mas principalmente isso é importantíssimo para esse pai que na maioria das vezes não teve esse afeto quando era
criança, eu também não tive, e a gente ter essa possibilidade de desconstruir essa rigidez na qual nós fomos forjados é importantíssimo pra gente sentir e entrar em contato com outras coisas que a gente nunca teve na vida. E é por isso então que hoje eu prego uma criação baseada no afeto, no diálogo e no respeito com os meus filhos, porque isso é o que importa, isso é o que vai mudar a forma como eles vão se relacionar também enquanto adultos. Por isso que é tão importante. E sabe assim, eu tô falando isso, parece muito que eu nasci sabendo tudo isso. E muito pelo contrário. Antes de eu ter o Dante, meu primeiro filho, eu nunca pensava sobre isso. Eu tinha uma visão bastante autoritária sobre a criação de filhos, sabe? Quando eu comecei a me debruçar ali sobre a criação com afeto, eu comecei a perceber uma coisa muito incrível, que para além dessa visão mais empática e acolhedora sobre a infância, sobre os bebês de uma forma geral, eu também comecei a perceber coisas que eu poderia fazer. E foi assim, sabe, uma explosão na mente. Para todos os lugares que eu olhava lá 8 anos atrás, as pessoas falavam assim, não, deixa isso com a mãe fazer, a mãe vai fazer melhor que você. A mãe que sabe fazer isso, o pai não sabe fazer, o pai não sabe trocar a fralda, o pai não sabe botar a roupa direito. E eu falava assim, caramba, mas será que eu não posso fazer nada mesmo? Mas o que eu vou fazer então? Ficar jogando videogame, sabe? Eu sou pai agora, o que eu posso fazer? E foi justamente quando eu comecei a entender o que é essa criação com afeto, o que é uma criação onde você atende às necessidades daquele bebê por colo, por segurança emocional, por atenção, por outras demandas que não sejam apenas a de mamar, arrotar, dormir e trocar fralda, eu comecei a perceber que isso tudo também era pra mim. Eu poderia fazer essas coisas todas. Eu, obviamente, só não poderia amamentar o meu filho, mas todo o resto ali eu poderia fazer. Poderia fazer muito bem, inclusive. Deveria fazer muito bem, inclusive. E a parentalidade, ela é um laço construído, né? É trabalho do dia a dia. Sabe aquele trabalho de formiguinha? Não tem nada a ver com genética. Você não precisa compartilhar o sangue com o seu filho. É o dia a dia, é o trabalho, é o afeto, é toda essa preocupação com a conexão que você vai construir com seu filho, de ser essa figura de segurança emocional com o seu filho. É nesse ponto que a gente vai fazer com que os nossos filhos entendam que eles podem confiar em nós, que eles podem se sentir seguros no nosso amor, que eles podem descansar e crescer no nosso amor, e não que nós sejamos um ponto de ameaça, um ponto de estresse para os nossos próprios filhos. É basicamente aí que a parentalidade pode brilhar. E sabe, a escuta pode ser um grande primeiro passo dentro desse processo da descoberta da parentalidade, porque é justamente através da escuta, uma escuta empática, compassiva, que nós podemos ouvir o que o outro está pedindo, qual que é a necessidade do outro. E esse outro pode ser tanto o seu filho, como também a sua companheira ou companheiro. É nessa escuta que você vai começar a entender quais que são as necessidades daquela pessoa. Se o bebê chora, por que esse bebê chora? Será que é manha? Será que ele está tentando me manipular? Ou será que ele simplesmente está pedindo ajuda, porque ele não consegue controlar todas as suas necessidades emocionais e afetivas? Será que às vezes quando meu companheiro ou minha companheira brigam comigo, reclamam que eu não estou fazendo as coisas direito, ou que está muito cansado ou muito cansada, será que isso é porque essas pessoas estão fazendo mimimi? Ou será que porque essas pessoas estão se sentindo sobrecarregadas e estão gritando por ajuda? É aí que a escuta empática também faz esse papel fundamental da conexão, porque é quando você escuta com o coração, não com o cérebro e não com as defesas levantadas. E é justamente durante esse processo de diálogo, escuta, acolhimento, que a gente faz com que as pessoas se sintam de fato amadas, respeitadas, que elas se sintam importantes e pertencentes. Isso para a criança é fundamental. Ela precisa disso para crescer saudável, mas para um adulto, numa relação afetiva, isso também é fundamental. Agora a gente chega num momento que é um momento bastante curioso, porque sempre quando eu falo sobre essas coisas, eu aposto que talvez você aí já esteja pensando nisso, que é, esse cara aí tá falando de criação com afeto, de dar amor, de ouvir e de acolher, mas a gente sabe muito bem que ele não deve dar limite nenhum pros filhos. É aí que você se engana. Dar limites é dar contorno, é dar segurança também. Quando a gente não dá limite nenhum pra criança, a gente deixa ela num estado completamente desorganizado, porque ela não sabe qual que é a rotina do dia, o dia vai ser sempre diferente, o que ela vai escolher. A criança não tem capacidade cognitiva para decidir entre as infinitas possibilidades daquilo que ela poderia ou gostaria de fazer. Então, quando a gente coloca limites, a gente também dá uma sensação de amor para aquela criança, porque a gente está tentando ajudar ela a se organizar internamente e externamente. Mas como que se bota então limite dessa forma? Gritando? Botando de castigo? Não, é diferente. A gente vai colocar os limites de uma forma que a gente entenda que a criança pode sinalizar uma certa frustração. Aqui em casa a gente tem muitas regras, eu tenho muitos filhos, então se eu não tiver muitas regras, a minha casa vai desabar. Então o que eu preciso? Eu preciso de regras, de limites muito bem estabelecidos
estabelecidos e que todo mundo conheça muito bem quais são esses limites. Então, se eu consigo fazer com os meus filhos os famosos combinados de falar, olha filho, antes de almoçar, vamos lavar as mãos. Depois de almoçar, depois de jantar, tem que fazer o quê? Escovar os dentes. Então, ao longo de todos os anos de vida deles, a gente tem reforçado essas regras, esses combinados com eles, e hoje eles sabem perfeitamente disso. E, inclusive, ajudam a Maia a entender que toda vez antes de fazer uma refeição tem que lavar a mão, porque ela só tem 2 anos, ela ainda precisa de muita repetição. Então, eles ajudam, inclusive, a implementar essas regras com seus irmãos menores. É isso que é limite, entende? É você poder fazer esse contorno com os seus filhos e que faça sentido para eles. Ou então, por exemplo, vou dar um outro limite que às vezes tende a dar uma certa treta, né, na casa, que é o limite de tempo de assistir TV. A gente não deixa os nossos filhos assistirem TV o dia inteiro. 1, 2 desenhos no máximo, dependendo se for fim de semana, a gente até libera o videogame. Aquilo fica muito bem controlado e eles sabem disso. Mas isso não impede de que eles vão dar defeito, né? E às vezes eles choram, eles reclamam, não quero, não sei o que, ou desliga a TV e acabam chorando. Isso daí é uma representação de que aquela criança tá frustrada, que ela tá sentindo uma tristeza tão grande com aquela interrupção daquela atividade tão divertida para eles, que eles estão chorando, que eles estão protestando, às vezes vão até fazer uma birra. Essa mensagem que eles estão passando é uma mensagem de ajuda, ou seja, olha, eu tô sentindo um negócio aqui, uma raiva, uma frustração aqui, que eu não tô sabendo lidar o que é isso, eu preciso de ajuda, mas eu não sei pedir ajuda direito, eu só sei gritar, chorar e espernear. É nesse momento que a gente tem que entender que eu não posso botar um limite nesse pedido de ajuda. Eu boto o limite ali, dizendo que a TV acabou, mas eu posso sim acolher essa criança nessa dificuldade que ela tem de gerenciar esse sentimento que é simplesmente grande demais para ele. É nesse mundo que a gente tem que habitar e entender que existe uma diferença muito grande entre a criação com afeto e o que é colocar limites, segurar os limites e ajudar os nossos filhos a lidar com possíveis sentimentos negativos que virão desses limites. E sabe, toda essa conversa bonita, ela vem num lugar que é muito específico dentro da relação de um pai e uma mãe, por exemplo, né? Que é a relação da carga mental, a carga mental da mulher. O que eu quero dizer com isso? Quando nós, homens, pais, nos furtamos das nossas responsabilidades de cuidar dos nossos filhos de uma forma ativa, presente, consciente, a gente também está sobrecarregando as nossas companheiras, porque elas vão exercer toda essa função. Então, dentro de todo esse contexto que a gente fala sobre paternidade ativa, a gente tem que falar também desse papel do homem que vai saber dividir as funções ali de cuidados da casa e cuidados da criança, para que essa mãe também não se sinta sobrecarregada com essa carga mental, que nada mais é do que essa sensação de que a nossa cabeça nunca para de pensar no que tem que ser feito, sabe? Se você é mãe e tá assistindo esse vídeo, você sabe muito bem que você tá assistindo esse vídeo e tá pensando, peraí, será que ele foi pra cama e fez xixi? Será que ele tá com sede? Será que ele tá com frio? Essas coisas que ficam ali povoando a nossa cabeça, isso gera uma sobrecarga muito grande, que a gente fala que é a carga mental da mulher, mas por que é da mulher? Só porque o cara não faz a parte dele. Eu moro na mesma casa que todos os meus filhos e da minha esposa, então é óbvio que eu também preciso me preocupar com, será que tá faltando o sabão em pó? Peraí, será que ainda tem feijão para as crianças comerem? Então essas coisas, elas precisam também fazer parte do meu checklist mental, porque senão vai ficar tudo na cabeça da minha esposa. E essa carga mental pode até ser invisível, porque ninguém vê, ninguém fala sobre isso, mas ela é muito pesada. Então aqui a gente tem esse acordo de, olha, toda a rotina da manhã, né, do café da manhã, das crianças e tal, sou eu que faço, então sou eu que tenho que saber se tem pão, se tem leite ainda, se tem queijo, se tem presunto, e aí depois ela acorda e a gente começa a dividir as coisas de uma forma mais orgânica. Então durante o dia não existe muito assim, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, a gente vai trabalhando junto, é uma forma que funciona pra gente, mas eu sei que tem muitas pessoas que gostam de deixar bem divididinhos ali o que é a tarefa de um e do outro, mas tá tudo bem, se você funciona dessa forma, faça assim. O importante é que a gente não sobrecarregue as nossas companheiras no caso. E agora eu queria saber de vocês aí, inclusive, como é que são essas divisões de tarefa? Você acha que você pega um pouco mais leve aí, deveria estar pegando mais? Ou se vocês estão achando que vocês dividem bem aí as relações em casa, né, dos cuidados com a casa e com os filhos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Agora deixa eu contar uma coisa pra vocês, porque pode parecer que sempre é tudo muito pesado, tudo muito difícil, é sempre muito trabalho e a gente não dorme, a gente tá cansado. Eu sei, isso é real, eu também não durmo e fico cansado. Mas quando tudo isso se paga, é justamente naqueles momentos em que a gente vê os nossos filhos crescendo, criando suas próprias
sabe, personalidades e mostrando o que eles são e mais ainda, como que eles se sentem confortáveis na relação que eles têm com a gente para falar o que eles quiserem falar. Eu lembro muito bem, assim, de uma época que eles estavam enrolando um pouco mais para poder fazer a rotina da noite, sabe? Essa coisa de escovar o dente, ir pro banheiro, ficavam enrolando porque não queriam dormir, e a gente até entende, mas no meio do furacão você não entende, você só quer que elas durmam e que você consiga desligar um pouco e poder descansar um pouco de um momento que você está vivendo que é tão difícil. E eu lembro nesse dia específico que eu perdi as estribeiras. Comecei a gritar e obviamente eles choraram porque eles ficaram, né, assustados com aquela minha reação. Nesse momento a gente não sente muita coisa, a gente só sente raiva, mas não é raiva dos nossos filhos, é raiva da nossa própria vida, das nossas próprias incapacidades e frustrações. E eu lembro que eu tava muito com essa raiva dentro de mim e gritei, botei isso pra fora e senti um pouco de culpa por vê-los assustados olhando pra mim e chorando, mas mandei eles pro quarto. Eu fui lá dar beijo neles e dar um abraço e tudo mais, falar boa noite. Ainda tava meio esquentado com tudo aquilo que tinha acontecido. E eu lembro claramente desse dia, o Dante, né, que é o meu filho mais velho, sentou na caminha dele, olhou pra mim e falou assim: pai, você hoje gritou com a gente, você gritou muito com a gente. Aí eu falei: filho, eu tava com muita raiva. E aí ele: mas eu não gosto que você faça isso não, porque você deixou a gente assustado, a gente chorou, a gente ficou triste. Eu não quero mais que você faça isso. E aquilo me desarmou. Não porque eu me senti questionado da minha autoridade, mas porque eu vi ali uma criança ali se sentindo tão segura na relação que ele construiu comigo ao longo de 6 anos de vida, que ele poderia falar isso pra mim. Sabe quando você se sente de uma certa forma apontado, mas acolhido ao mesmo tempo, falando assim: olha, eu reconheço a sua humanidade, mas eu não quero que você faça mais isso, porque isso me machucou. E aí, ao mesmo tempo que essa liberdade é tão bonita de se ver, ela também entra em conflito com a não liberdade que eu tinha de falar isso com os meus próprios pais. Eu não tenho essa liberdade para falar ainda hoje, adulto, com os meus pais dessa forma, de questioná-los dessa forma. Então, para mim é um grande marco na minha vida de ver assim: caramba, eu tô fazendo do jeito que eu gostaria de estar fazendo com os meus filhos. Não quero dizer que eu tô certo ou que eu tô errado, mas é esse o caminho que eu queria estar trilhando com os meus filhos, em que eles se sentem seguros para poder falar sobre qualquer coisa comigo, mesmo que seja apontar os meus erros e me ajudar a crescer, porque é isso que os nossos filhos fazem, nos ajudam a crescer, e isso é lindo. É esse que é o grande lance de você ser um pai ativo. Você sabe que você é real, que você vai errar, mas você tá ali, disposto a aprender, a fazer e, portanto, errar também. Eu vou ficando por aqui, eu espero de coração que essa minha conversa aqui tenha feito sentido, tenha ajudado de alguma forma você aí, e espero que você tenha gostado de ouvir tudo isso daqui. Pega esse vídeo, manda para um pai que você acha bacana, manda para um pai que você acha que, poxa, vai se beneficiar dessas dicas que eu dei aqui. Quero, inclusive, também agradecer de novo a Unimed Rio por ter me convidado para participar desse papo delicioso, porque você já deve ter percebido, né? Eu adoro falar sobre isso. Também não se esquece de assinar aqui o canal da Unimed Rio, que sempre tem conteúdos especiais, assim como esse daqui. E aqui, é claro, também fica o meu feliz Dia dos Pais para você aí, que é pai, padrasto, avô, figura paterna, você que tá aí nesse papel ativo do cuidado de uma criança. Um feliz Dia dos Pais para você. Vamos celebrar, vamos comemorar, porque é uma data importante. E a gente se vê por aí. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.